Apoio na coluna Direito Seu. Hoje, o Dr. Gustavo Chalfun vai falar sobre o Maio Amarelo, essa campanha de conscientização contra acidentes no trânsito. Olha só. Maio é um mês especialmente dedicado à conscientização de trânsito. Sim, então por isso nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Chalfun para falar um pouco para a gente sobre as leis de trânsito e tudo o que tem a ver com esse universo onde a gente tem cada vez mais acidentes acontecendo, cada vez mais dificuldades e problemas, inclusive de saúde pública. Mas agora nós vamos falar sobre direito. Por isso, Dr. Gustavo Chalfun vai falar para a gente sobre o assunto. Boa tarde, Dr. Gustavo. Boa tarde, prazer estar aqui. Doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre as leis de trânsito. As principais leis de trânsito que vira e mexe também sofrem modificações, né? Na realidade, há mais de 20 anos o Brasil tem um Código de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é um instrumento que codifica, ou seja, concentra todas as normas relativas ao trânsito. Os direitos dos motoristas, os deveres dos motoristas, os deveres dos pedestres, enfim, essa relação entre motorista, pedestre e sociedade, ela é regulada por um código próprio, que é o Código de Trânsito, para dar tranquilidade e pacificar as condutas, tanto dos motoristas quanto dos pedestres. Sim, mas tivemos em 2017 algumas mudanças, não foi isso? Ao longo desses últimos 20 anos, várias foram as mudanças. Como, por exemplo, tipificar como crime a conduta de dirigir embriagado, de tipificar como crime de homicídio aquele homicídio que se pratica na condução de um automóvel, causando vítimas fatais. Portanto, o Código vem se adequando à realidade social, aprimorando as normas, cobrando mais responsabilidade do motorista, a fim de que se tenha um menor índice de acidentes, a fim de que se tenha uma sociedade mais fraterna, mais tranquila e mais pacífica. Desde 2012, a gente sabe que o Estado está tendo uma tolerância zero à questão do consumo de álcool e a direção, né? Isso vem piorando, vem agravando a cada ano, né? Quer dizer, a tolerância tem sido cada vez menor. Mas a gente sabe também que o cidadão brasileiro, como a gente já leva a fama, né, todo brasileiro, do jeitinho brasileiro. Então, aquela questão das pessoas se juntarem em grupos para dizer onde está tendo blitz, não passe por esse caminho que vai ter uma blitz, né, bebe um pouquinho achando que nada vai acontecer. Isso faz com que as leis tenham que ser cada vez mais rígidas, né? Na realidade, nós precisamos compreender a importância da conscientização no próprio trânsito. De nada adianta nós termos normas rigorosas se brechas forem encontradas não no campo jurídico, mas no campo social, como, por exemplo, a formatação de grupos para dizer onde estão as blitz, mantendo a prática da bebida ao volante. Essa prática ela é muito lesiva à vida em sociedade, pode causar danos potenciais e danos sem volta, como, por exemplo, tantas são as mortes ocorridas na direção, às vezes praticada não por aquele que está diante do próprio veículo, causando o acidente, mas sim um automóvel que cruza com aquele e que tem lá sua vida ceifada, uma família que perde todos os seus membros em decorrência da negligência, da imperícia e da imprudência deste motorista. Portanto, é uma questão de conscientização da sociedade brasileira, não só do rigor da norma, mas sim e principalmente da necessidade de entender que bebida e direção não combinam. E até o próprio condutor do carro que estiver alcoolizado, ele também corre risco de vida. Então, ele também está se prejudicando, né? Bom, mas algumas questões envolvem especificamente essa questão do álcool. É obrigatório fazer o teste do bafômetro? O condutor tem que fazer esse teste? Se ele não fizer, o que acontece? Na realidade, há um princípio no direito brasileiro, instituído pela própria Constituição, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Portanto, ninguém pode ser obrigado a tirar o seu sangue, a fazer o exame de alcoolemia, que é o teste do bafômetro, ou o exame de sangue, para comparar os índices de álcool no próprio organismo. Porém, na realidade, ele pode ser inclusive um medidor favorável. Se aquele que eventualmente não tenha ingerido a bebida alcoólica, ele vai ter a constatação de que não praticou
o crime de embriaguez ao volante, exatamente pela realização do exame. Portanto, que fique claro que não há obrigação legal, mas em alguns casos é até interessante que se faça para demonstrar que não houve a ingestão de bebida alcoólica durante a direção. Até porque se ele está se negando a fazer, pressupõe-se que ele tem culpa, né? Quer dizer, não é certo, mas pressupõe-se. Bom, e com relação a outros problemas do trânsito, como, por exemplo, a questão do uso do celular também, Chalfun, a gente sabe que 6 segundos que a gente desvia o olhar do trânsito para olhar uma mensagem no celular já é um risco em potencial. Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos nos adequar às novas tecnologias, mas ter limite também nos usos dos aplicativos, dos aparelhos eletrônicos, dos celulares. Tudo que nós colocarmos limite para a nossa utilização, ele é bem recebido. Veja você que, às vezes, a utilização de um celular durante o percurso de uma viagem, durante o percurso de um pequeno trecho, pode ocasionar um dano irreversível, a perda de um ente querido, um acidente que poderia ser evitado. Portanto, esse é o mês exatamente para a conscientização, para entender a importância do trânsito, o direito do motorista, o direito do pedestre, enfim, que todos nós convivamos bem, harmonicamente, entendendo que há uma separação dos direitos dos pedestres, dos motoristas e daquele também que não está no nosso próprio automóvel, mas que vem em sentido contrário, que está com a sua família, a passeio ou a trabalho e que precisa ser respeitado. O cinto de segurança, ele é obrigatório para os passageiros que estão na frente. E os que estão atrás também? Todos devem utilizar o cinto de segurança, essa previsão já existe há muitos anos e é uma regra que também culturalmente precisa ser instituída. Nós precisamos nos adaptar a essa norma. Entrar no seu automóvel, todos colocarem o cinto de segurança. O pai que está dirigindo aquele automóvel com a sua família, pedir aos filhos que coloquem, pedir à esposa que coloque, a esposa pedir ao marido, o companheiro com a companheira, enfim, praticar essas boas condutas, é isso que nos trará a redução dos índices de acidentes ocasionados pelo trânsito, pelos automóveis, pelos ônibus, enfim, por todos os meios de transporte. Com certeza. E com relação às cadeirinhas também. As cadeirinhas são obrigatórias para as crianças até determinado peso, até 10 anos de idade. É importante que haja aí uma adaptação para que a criança tenha segurança com relação ao cinto. Quem sofre algum dano com relação a um acidente de trânsito, quais são os direitos dessas pessoas? Na realidade, ele deve constituir um advogado, procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, buscar informações para realmente comprovar a inexistência de culpa por parte dele, a existência de culpa por parte da pessoa que eventualmente venha a ter causado esse acidente e provado o que nós chamamos de nexo causal, que é a existência de um evento danoso e um resultado final, ou seja, aquele acidente, ele poderá ser indenizado nos valores a serem fixados pela Justiça. Ok. Em caso de morte também? Também. E aí pode existir, inclusive, um pensionamento se eventualmente aquele que vier a falecer tenha deixado descendente ou ascendente que dele dependa para sua manutenção mensal. Ok. Então está aí para vocês. Vamos ficar atentos. Não custa nada é a gente cuidar da vida da gente, da família da gente e do outro também, porque nós vivemos em sociedade. Obrigada, viu, doutor? Nada, das ordens.